separado, tá? Então, definição de série, de série, a gente tem que entender o que é sequência. Então, sequência numérica, como já falei, né, é uma lista de números que tem que ter uma determinada ordem, tem uma ordem definida. Por exemplo, os pares, né, tem uma ordem definida. Os números ímpares também têm uma ordem definida, e por aí vai. Né? Então, a gente tem essa definição para séries. Porque, na verdade, quando a gente fala para sequência, desculpa, né, uma definição dessa para sequência. Quando a gente for ver o que é séries, né, que mais para frente, daqui a pouquinho, a gente vai ter que entender o que é sequência, porque na verdade a série nada mais é do que uma sequência, só que ela vai ter uma característica especial. Determinar os termos de uma sequência é bem importante também, saber quem é o A1, quem é o A2, quem é o A3, quem é o A4, quem é o AN e por aí vai, tá? Isso é importante para a gente, porque a gente precisa às vezes, pegar alguns termos específicos da minha sequência ou da minha série. Então, às vezes, vai pedir, eu quero o A3, aí tem que saber quem é o A3, pegar o A4, saber quem é o A4. A definição também de sequências finitas e infinitas, né? As finitas, né, elas têm um número determinado de elementos. Pronto, acabou, não tem como ter menos do que isso. Né? Vai ter lá uma sequência de 10 termos, então ela é finita, só tem 10 termos. E uma sequência infinita, você sempre vai ter um termo e você sempre vai ter o sucessor dele. Sempre você vai ter o termo AN, que a gente chama de enésimo termo, e sempre vai ter o enésimo mais um, que é o próximo termo, tá? Então, uma sequência infinita sempre vai ter o termo AN e o sucessor dele. Na finita, só vai ter um número determinado de termos. Bem, aqui a gente tem como exemplo uma progressão aritmética, uma progressão geométrica. Repara que a PA, né, ó, ela vai 2, 4, 6, e aqui eu escrevi a fórmula geral dela, que é 2n. Esse 2n permite que eu encontre qualquer termo da minha progressão aritmética. Por exemplo, se eu quiser encontrar o 10º termo, é quando o n é 10. Aí vai ficar 2 vezes 10, 20. Então, quer dizer que o meu A10 vale 20. Se eu quiser achar o 21º termo da minha sequência, é só eu fazer n igual a 21. 2 vezes 21, 42. Então, eu tenho esse termo. Repara que ela tem uma ordem, né? Ela é uma sequência numérica de 2 em 2, né? São esses números pares aí, tá? Maiores ou iguais a 2. Aqui embaixo eu tenho uma progressão geométrica, né? Que é 3, 9, 27, 81, 3 elevado a n. Repara que uma progressão geométrica, ela está aumentando, né? Não é que ela está aumentando de 3 em 3. Para cada termo, A1, A2, A3, A4, AN, eu estou multiplicando por 3, né? Quando eu pego o A1, multiplico por 3, eu acho 9. Quando eu pego o A2, multiplico por 3, eu acho 27. E 27 vezes 3 vai dar 81. Então, repare que se eu for pensar no enésimo termo, é só fazer 3 elevado a n, tá? 3 elevado a n. Então, repara que ela também tem uma ordem. É interessante que essa minha progressão geométrica, a gente vai ver que nós vamos utilizar ela bastante, a PG, em séries, tá? Então, guarda isso aí, ó. Repara que ela está sendo multiplicada para cada termo, multiplica-se 3, ó. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Isso é uma coisa interessante que a gente vai ver, tá? Tranquilo essa definição? Sim. Beleza. Então, olha só. A gente representa uma sequência entre essas chaves, né? Usa chaves para poder representar. Ou se não, representa assim, ó, uma chaves e o AN. Só que esse AN aqui é a lei de formação. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Por exemplo, repara que no exemplo A lei de formação é N sobre N mais 1. Então, em vez de eu representar ela dessa maneira que está aqui no final, né? Como sendo 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4, 4 sobre 5, representou ela como sendo uma fórmula matemática. Só uma pergunta para vocês aí. O indicador do mouse não aparece para vocês aí não, né? Ou aparece? Você estava mexendo com o indicador nos outros slides? Mal. Não aparece não, né? Para mim não está aparecendo, não.
né? Para Acho mim que não também não. aparece para ninguém, não. Se ele aparecer, seria interessante. Porque aí eu poderia focar onde falando. Deixa eu ver. Mas não tem problema, não. Tá? A gente vai entendendo isso daqui, depois a gente vai melhorando isso. Mas a gente pode representar as sequências dessa maneira, tranquilo, né? O que vai interessar muito para a gente é essa lei de formação que está aqui do exemplo A, n sobre n mais 1. Quer dizer que os termos da minha sequência são encontrados através dessa fórmula, tá vendo? Então, por exemplo, se eu quiser achar o 20º termo, é só colocar no lugar do n 20, aí vai ficar 20 sobre 20 mais 1, vai ficar 20 sobre 21, né? É o que eu preciso para me poder fazer. Aqui eu tenho outro exemplo de uma sequência, né? Representado pela raiz quadrada de n menos 3. Só que aqui agora, repara que ela vai de n igual a 3 até o infinito. Por quê? Porque essa sequência aqui, especificamente, vamos supor que eu queira que eu trabalhe com conjuntos de números reais, né? Então, por exemplo, se eu colocar n igual a 2 ali, vai dar a raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 a gente já viu esse semestre, né, na unidade 1, que vai dar um número complexo. E número complexo para a gente aqui não faz muito sentido trabalhar por enquanto, não. Tá? Então, trabalhar consequências numéricas, a gente vai usar basicamente essas notações. E essas notações é importante. Esse termo AN, que é igual a n, n mais 1, AN, que é igual a raiz quadrada de n menos 3, isso vai nos interessar bastante, tá? Muito mesmo. Então, naquela listinha de exercício que é só sobre sequência, lá vai perguntar o que é sequência, vai perguntar o que acontece quando a sequência converge, diverge, né? Tá basicamente nisso que eu acabei de falar aqui. Depois a gente pode tirar algumas dúvidas com relação a isso. Agora, vamos definir, né, o que seria séries, né? O que seria? É uma coisa assim, não é difícil a gente entender, presta bastante atenção, porque é uma sequência, né? Só que é a soma de todos os elementos da minha sequência. Tá claro isso? Beleza? Sim. Tá? Então, ó, toda vez que eu for trabalhar com série vai ser sempre o quê? Pegar todos os termos que eu tenho da sequência. Lembra aquela primeira sequência que nós vimos lá? 2, 4, 6, 8, 10? Não é só colocá-los assim, não. É somar todos. O que interessa para a gente numa série é a soma desses infinitos termos, né? Então, quando a gente tenta somar, né, todos os termos de uma sequência, a gente vai ter essa expressão aqui, ó, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais AN. Isso que é uma série. Série nada mais é do que uma soma de infinitos termos, tá? Isso que a gente vai entender como série. E a gente vai usar esse símbolozinho aqui, que é esse M meio deitado, né? Esse Ezinho, né, de somatório, né? De I, que é o primeiro termo da minha sequência que eu estou somando, nesse caso aqui até o infinito, então quer dizer que eu estou somando todos. Ou pode vir sem nenhuma representação, igual está aqui nesse outro exemplo aqui. Se vir sem nenhuma representação, indica que vai somar do primeiro termo até o último, que é o infinito. Então nunca vai ter o último, vai ser sempre o sucessor dele. Só que o interessante das sequências, das séries, é que a gente consegue estimar um valor para a soma. Nem sempre é fácil, mas a gente consegue saber se essa série está convergindo para um determinado valor ou se ela está divergindo. Porque tem séries que, às vezes, você vai somando os valores, os termos, quanto mais termos você coloca, maior fica a soma. Né? Por exemplo, aquele exemplo lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se eu for somar todos os elementos dessa sequência, quer dizer que nunca vai ter um valor exato, porque cada vez que eu adiciono um termo, o valor da soma aumenta. Então, quer dizer que você nunca vai entender que aquela soma, aquele somatório todo, ele vai estar convergindo para um determinado valor, ele vai estar sempre aumentando. Mas existem séries que quanto mais termos você coloca, você observa que, né, você coloca nessa soma, você observa que ele está chegando mais perto de um determinado valor. E é isso aí que vai também nos interessar, tá? Os slides estão aparecendo, né? Sim, Então tá tá, indo.
Então, olha só, mas faz sentido falar de soma de infinitos termos? É isso que eu acabei de falar aqui no slide anterior, né? Por exemplo, para essa série aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, a soma dos números naturais maiores do que zero, né? Olha só, somar esses números não faz muito sentido, porque quanto mais termos eu colocar, né, maior fica a soma. Olha aqui, ó, olha o valor da soma. Ó. Pegar o primeiro termo, somar só o primeiro termo, vai dar 1. Somar o primeiro com o segundo, vai dar 3. O primeiro, segundo, o terceiro vai dar 6. O primeiro, segundo, terceiro e o quarto vai dar 10. Os 5 primeiros vai dar 16. Se eu colocar mais um termo aqui agora, né, que são os 6 primeiros, o próximo é 7, você vai ter 23, e por aí vai. Então, nesse sentido, né, não tem muita sentido a gente pensar em soma de termos, de todos os termos dessa série. Por quê? Porque quanto mais termos eu coloco, maior fica o valor da minha soma, né? Aqui eu até coloquei a fórmula, é porque isso aqui é uma PA. Então, se ela é uma PA, não sei se vocês lembram lá do ensino médio, tem como saber a soma dos N termos de uma PA. É N mais 1 sobre 2. Né? Isso é para qualquer PA, você usa essa fórmula. Mas eu coloquei ela aqui só para a gente ver que quanto maior for o número de N que a gente colocar nessa fórmula aqui, maior vai ficar a soma vai ficar muito grande. Então, para esse caso aqui, eu vou até antecipar já um conceito, a gente vai ver que essa série 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 6 é uma série divergente. Por que ela é divergente? Ela diverge a cada soma parcial que eu faço, né? O valor da soma total fica cada vez maior. Ela vai só aumentando, 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 tá? Agora, para essa outra série que está aqui, ó, 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos, mais 1 32avos, mais 1 64avos e por aí vai, né? Quer dizer que, e aqui eu tenho a lei de formação, que é 1 sobre 2 elevado a n, se eu for pegar as somas parciais, olha só, se eu somar o primeiro termo, vai dar 1 meio, né? Se eu pegar o primeiro mais o segundo termo, vai dar 3 quartos. Se eu pegar o primeiro mais o segundo mais o terceiro, vai dar 7 oitavos. A tabela aqui embaixo, olha só, permite a gente ver o que está acontecendo com essa soma em números decimais, em vez da gente ficar trabalhando com frações, igual está aqui, ó, obtemos a soma. Repara que quanto mais termos eu colocar nessa série, nessa soma, mais próximo de 1 vai ficando essa soma, tá vendo? Então, interessante, eu vou adicionando termos à minha soma, e quanto mais termos eu coloco, mais próximo de 1 vai ficando essa soma total desses termos. Então, a gente pode falar que esse tipo de série, ela converge, ela vai convergir para um determinado valor. Só que, às vezes, é fácil a gente encontrar qual que é a soma. Nesse caso aqui, não é tão difícil saber que quanto mais termos eu coloco, fica mais próximo de 1. Mas existem séries que determinar essa soma fica muito difícil. Então, não vai ser interessante para a gente ficar procurando saber para qual valor a série converge. Vai ficar mais interessante para a gente entender se a série converge ou diverge. É basicamente isso que essa introdução que a gente está vendo desse capítulo, ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar justamente com isso. A gente vai ver alguns métodos, algumas técnicas que vão permitir verificar se determinadas séries são convergentes ou divergentes. Ou seja, na hora que eu vou somando os valores de cada termo, né, com os termos da série, será que elas vão para um determinado valor? Será que elas tendem para um determinado valor ou não? Ou quer dizer que cada vez que eu acrescento valores para essa série, né, o valor da soma também modifica, né? Modifica aumentando, né? Sei lá, tem séries que nós vamos ver que ela às vezes aumenta, às vezes diminui, às vezes aumenta, diminui, então a gente não pode afirmar isso direito, não. Então, olha só, essa tabelinha aqui, eu acho que fica claro da gente ver, né? O que acontece com a soma dos termos dessa série aqui. Essa série aqui nada mais é também do que uma série geométrica, a gente vai entender esse conceito depois. Então, olha só, esse conceito de série, quando ela converge, quando ela diverge, tá claro? Isso é importante, porque tudo vai girar em torno disso daqui para frente, tá ok? Tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Não deixa passar, não. Ok? Sim, ficou. Então, quando ela converge, é mais próximo de um número que ela chega.
Isso mesmo. Ela vai chegar. Ela nunca vai chegar por exemplo, essa série aqui, ela nunca vai chegar no um. Mas a Ela é gente infinita. sabe que se eu somar os infinitos termos, vai dar um. Só que eu nunca Uhum. consigo somar os infinitos termos, né? Mas eu sei que dá um. Entendeu? É meio paradoxal. Sim. Mas essa é a ideia. Ok. Então, olha aqui, ó. Aqui, ó. Parece razoável escrever a soma dessa série, então, assim, né? Ó, se eu pegar a série de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre 2 elevado a n, vai ser 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16 avos, até o último termo. Vai dar 1 no final, não tem problema, vai dar 1. Não importa quantos termos eu somar. Nós vimos ali no slide anterior que se eu somar aí 20 e poucos termos, né? Vai dar 0,99999 alguma coisa. Se eu colocar 1 milhão de termos, vai dar mais próximo de 1 ainda. Então, essa é a ideia, tá? Às vezes, a gente usa, né, um pouquinho de uma coisa chamada somas parciais para poder entender como que a série está convergindo para um determinado valor ou divergindo, depende. Nesse caso aqui, eu usei algumas somas parciais. O que é as somas parciais? É isso aqui, ó, S1, S2, aqui é S3, aqui também é S4, porque está errado aqui esses índices, tá? Somar os termos, né? Somos 3 primeiros, somos 4 primeiros, somos 5 primeiros, somos 6 primeiros, só para ter uma noção. Mas isso não aconselhar fazer, porque às vezes a quantidade de termos é muito pouca para você poder entender o que está acontecendo com a série. Então, assim, dá para entender um bocado de vezes, mas nem sempre. Então, não é muito aconselhável fazer isso, não, tá? Aqui tem uma definição precisa do que é série, tá? É o que eu acabei de falar agora, mas aqui tá bonitinho, peguei no livro de cálculo do Sturt, coloquei aqui, né? Então, olha só, dada uma série, né, com a N, gente, é nada mais do que, deixa eu voltar aqui, é do que esse 1 sobre 2n aqui para esse caso, tá? Pode ser n sobre 2 mais 4, 2 mais n, depende. É a lei de formação da minha série, tá? Dos elementos da minha série. Então, esse AN, é interessante a gente entender isso. Então, ó, dada essa série, A1 mais A2 mais A3 e por aí vai, a soma dela é SN, né? Se a gente fizer a soma dela, vai dar um determinado valor. E aqui, ó, tem uma definição bem importante. Se a sequência for convergente, né? E o limite, né, dessa soma existir, for um número real, então a gente fala que a série, ela converge. E a gente vai e escreve que A1 mais A2 mais A3 mais A4 é igual a S. S é o número, é a soma, é o valor da soma. Se esse limite não existir, né, então a gente fala que a soma ela diverge, ou seja, a série ela não vai convergir para um determinado valor. Só que aqui, ó, essa definição de convergente e divergente, ela é importante, mas esse SN que tem aqui na fórmula, ele é muito complicado da gente ter que encontrá-lo. Esse aqui, o que é o SN? O SN é uma fórmula que permita que eu encontre a soma de todos os termos da série. É igual lá atrás, naquele slide que a gente viu, que tem a fórmula da soma de uma PA, né? Aquilo lá, para qualquer PA, eu uso aquela fórmula para me dar a soma de qualquer tanto de termo que eu quiser. Existem fórmulas para cada série, só que achar essa fórmula é um trabalho danado. Então, a gente não vai se preocupar em encontrar essa fórmula, tá? A gente vai se preocupar em encontrar métodos que permitem classificar a série e automaticamente, quando a gente classifica a série, a gente vai usar um método para verificar se a série converge ou diverge. Isso que a gente vai fazer. Tá? Então é um pouquinho chato. Eu até fiz um manual aqui, que depois eu vou disponibilizar no final da aula, disponibilizo ele para vocês. É um manual assim de boas maneiras, podemos dizer, para como que você faz para você ver se a série converge ou diverge. Porque senão você vai ficar tentando igual a loteria, e não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que classificar a série, ver qual que é o tipo de série e usar um método pertinente a ela, senão não dá muito certo não, tá? Isso que é o problema. Então, olha só, quando a gente tem essa somatória, né, de uma série, ou seja, quando a gente tem uma série e ela é igual a S, né,
Queremos dizer que, adicionando o número suficiente de termos da série, podemos chegar tão próximo quanto quisermos do número S. É o que aconteceu ali atrás, né, naquela tabelinha que a gente tinha dito. Tá certo? Então, olha só, esses slides acaba aqui, esse primeiro, eu até deixei lá, né, fazer os exercícios do AVA, né, a lista sobre sequência e a lista sobre séries. Mas eu coloquei isso aqui para vocês tentarem fazer. Dá para, pelo menos a de sequência, dá para fazer, né, com isso, essa explicaçãozinha nossa aqui. Agora, a sobre séries ainda não dá, não, que a gente tem que falar um pouquinho mais sobre outros assuntos aí, tá? Tá ok? Tem dúvidas sobre essa parte, pessoal? Eu acho que tem que ficar. É a introduçãozinha aí de séries. Se vocês começarem a ter dúvidas, vocês me falam, tá? Não deixa passar, não. Tá tranquilo? Tá dando para ouvir? Tá dando. Tá beleza? Só não tô vendo a imagem, só o áudio. Uai, saiu de novo a imagem? A imagem saiu? O meu tá falando que não é possível exibir o conteúdo. Ai, o meu, acho que estou a entrar aqui. O meu tava aparecendo agora. Acabou de sair. Mas tava aparecendo. Para mim tá aparecendo tudo aqui também. Agora Apareceu? apareceu. Agora apareceu. Eu troquei de slide também agora, tá? Talvez pode ter sido isso. Tranquilo, Diandra? Tá Frederico tranquilo. também. Sim, tranquilo. Tá. Vou falar agora sobre dois tipos de séries aqui, ó. Importante. Essa série métrica aqui, já tô logo avisando pra vocês. Vou pôr uma questão na prova sobre isso, hein? Quem errar vai tomar um puxão de orelha, porque é bem fácil. Olha só, séries geométricas. Séries geométricas são séries muito parecidas. Todo mundo está vendo os slides, né? Sim. Ótimo. Sim. Então, bom, série geométrica, gente, é a série mais tranquila que tem de trabalhar. Nas listas de exercícios tem um tanto de exercício lá que vocês vão usar séries geométricas para poder resolver o que está pedindo. Série geométrica é uma série, né, dessa maneira que está aqui, ó. É igual aquela série que a gente viu lá. Ela sempre vai ter uma funçãozinha, vai ter uma constante A, um R, que é a razão, e N-1, o N é o índice. Então, por exemplo, quando eu quero o primeiro termo, o N vale 1. 1 menos 1 dá 0, R elevado a 0 dá 1, vezes A. Então, meu primeiro termo é A. Depois, quando eu tenho meu N valendo 2, vai ficar 2 menos 1, eu substituo o N lá valendo 2, né? Vai ficar 2 menos 1 vai dar 1. R elevado a 1 vai dar R vezes AR. Então, o segundo termo é AR. E por aí vai. Então, uma série geométrica, né? Ela é uma série dessa maneira aqui, ó. Cada termo é obtido a partir do termo anterior pela multiplicação dele por uma razão. O importante da série geométrica é encontrar a razão. Como que a gente encontra a razão? Muito simples. Suponha que eu tenha essa série geométrica aqui, ó. 2 mais 4 mais 8 mais 16. Repara que, para mim partir do primeiro para o segundo termo, eu multipliquei por 2. Do segundo para o terceiro termo, eu multipliquei também por 2. Ó, o primeiro para o segundo foi... O primeiro termo é 2. Na hora que eu multipliquei por 2, 2 vezes 2 deu 4. O terceiro termo é 8. Eu peguei o segundo termo, que é 4, e multipliquei por 2. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E por aí vai. Se eu pegar o termo A2 e dividir pelo termo A1, vai ficar 4 dividido por 2, vai dar 2. 8 dividido por 4, que é o terceiro termo, dividido pelo segundo termo, vai dar 2 também. Se eu pegar o termo 4, né, e dividir pelo termo 3, vai ficar 16 dividido por 8, vai dar 2. Então, repare que toda vez que eu pego um termo e pego o antecessor dele e divido um pelo outro, vai dar um número comum, que nesse caso aqui foi 2. Isso é a razão, e isso é a característica de uma série geométrica, tá? Então, toda série geométrica é uma série que eu consigo pegar um termo
qualquer da minha série, dividir pelo antecessor dele, que vai dar um número que eu consigo entender que é um número que qualquer termo da minha série multiplicado por ele vai ser o próximo termo. Essa é a ideia, tá? Então, é bem tranquilo de encontrar essa razão. Então, olha só, assim, ó, a razão de uma série geométrica é dada por A2 dividido por A1, A3 dividido por A2, A4 dividido por A3, A5 dividido por A4, até o AN mais 1 dividido por AN. AN mais 1 é o sucessor de AN. Então, quer dizer que é o termo que vem depois de AN dividido por AN. Sempre, sempre, tá? Então, olha só, seja essa série aqui, ó, 1/25 avos menos 1 sobre 5 mais 1. Uai, o que aconteceu? Rose, você apertou aí em alguma coisa no slide? Eu acho que sem querer. Vamos ver aqui, vamos voltar. Voltando. Abrindo a apresentação. Não é essa. Isso aí foi um teste que eu fiz. Desculpa, gente. Calma que vai dar certo. Abrir. Tem como, eu acho, bloquear isso. Eu vou prender. Até na próxima aula nós já estamos bom já. Tá abrindo, tá, gente? Aí, ó, voltamos. Então, olha só. Voltando lá naquele exemplo nosso. Nosso exemplo de... Olha só. Todo mundo tá vendo os slides? Sim. Então, ótimo. Então, olha só. A série que foi dada é 1 sobre 25 menos 1 sobre 5 mais 1 menos 5 mais 25. Essa é um tipo de série, né? A gente vai ver mais para frente, que é uma série alternada, tá? Série alternada, os sinais vão mudando para cada termo. Um é positivo, outro é negativo, um é positivo, outro é negativo, tá? Então, quando a gente soma de um lado, subtrai do outro, soma de um lado, subtrai do outro. Mas essa série aqui, além dela ser alternada, ela também é uma série geométrica, porque se eu faço aqui, pego alguns termos aqui e divido pelo termo anterior a ele, eu consigo encontrar uma razão, que nesse caso é menos 5. Olha aqui, ó. Se eu pegar o termo A2, que é menos 1/5, e dividir pelo termo A1, que é 1/25 avos, né, copia a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, vai ficar 1 vezes 25 dividido por 5 vezes 1, com sinal de menos aqui, a razão dá menos 5. Mas eu tenho que provar isso para um outro. Deixa eu ver. Vamos pensar aqui, ó. Peguei o A4 dividido pelo A3. O A4 é 25 e o A3 é menos 5. Não é isso? Aqui eu coloquei aqui... não, tá certo. Eu confundi. É menos 5 o A4, né? 25 é o A5. Então, menos 5 é o A4 e o A3 é 1. Então, menos 5 dividido por 1, menos 5. Então, repara que essa série é geométrica. Bem fácil o teste para verificar se a série é geométrica, né? Bem tranquilo, tá? Então, olha só. Agora, isso aqui é a definição mais importante de série geométrica que vai aparecer até agora. Uma série geométrica, ela é convergente se o módulo da razão for menor que 1, tá? Então, toda vez que o módulo da razão for módulo, tá, gente? Esquece o sinal de negativo. Por exemplo, nesse exemplo anterior aqui que a gente viu aqui, ó, a nossa razão, acho que eu passei coisa demais aqui. Não, peraí, desculpa. Aqui, ó, a nossa razão deu menos 5. Quando eu for analisar o módulo da razão aqui, ó, módulo de menos 5 é 5, tá? Então, toda vez que a gente for trabalhar com módulo, a gente vai trabalhar com valor positivo. Então, ó, se o módulo da razão for menor que 1, a série, ela vai convergir, ou seja, ela vai para um determinado valor. E eu vou conseguir achar essa soma. A soma é dada por essa fórmula aqui, ó. Esse A aqui é o primeiro termo da série, ó. É o A, 1 menos R, tá? Onde R é a razão. E se o módulo da razão for maior ou igual a 1, a série ela é divergente. Guardem isso.
Então, ó, se eu calculo lá, eu pego uma série, verifico que ela é geométrica, analiso a razão dela. Se a razão for menor que 1, a série converge e eu consigo calcular a soma. Se ela for maior ou igual a 1, ela diverge. Então, não tem como calcular a soma. Se ela está divergindo, não quer dizer que quanto mais termos eu colocar nela, né, mais a soma vai ficar cada vez maior. Tá? Ó, um exemplo. Determinar se a série é geométrica e, se for convergente, determinar sua soma. A série é essa aí, ó. A gente já viu ela já, a gente até sabe que essa soma vai dar 1. Porque eu peguei o mesmo exemplo que a gente viu no outro slide, só para a gente treinar. Então, olha aqui, ó. Ela é geométrica? Vamos ver se ela é geométrica. Ela vai ser geométrica, porque olha só, quando eu pegar o A2 e dividir por A1, vai ficar o A2, que é 1/4, dividido por A1, que é 1/2. 1/4 dividido por 1/2 é copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se era 1/4 a primeira fração e a segunda era 1/2, vai ficar 2 sobre 1. Então, vai ficar aqui 1 vezes 2 vai dar 2, 4 vezes 1 vai dar 4, simplifica, vai dar 1/2. Então, a razão é 1/2. Agora, vamos verificar para outros termos. Eu vou pegar o A3 dividido pelo A2 agora. Ó. O A3 é 1/8 e o A2 é 1/4. 1/8 dividido por 1/4 é copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. A primeira fração aí é 1/8 e a segunda fração, que é 1/4, vai ficar 4 sobre 1. Simplificando aqui de novo, vai dar 1/2. Então, a razão é 1/2. Então, olha só, a razão é 1/2. Como a razão é menor que 1, por que o módulo da razão é menor do que 1? Porque 1/2 é 0,5. 0,5 é menor do que 1. Então, a gente fala que essa série converge. Por quê? Porque o módulo da razão é menor do que 1. Se o módulo da razão for menor do que 1, tranquilo. Aí é só calcular a soma agora. Como que eu calculo a soma? A forma é essa aqui, ó. A1 sobre 1 menos R. Só que só vale essa fórmula se a minha série for geométrica. Se ela não for geométrica, não tem como eu usar essa fórmula. Então, todas as vezes que eu verifiquei que a fórmula, que a minha série é geométrica, e se ela for convergente, eu consigo calcular a soma dela. Fazendo os cálculos, aí, ó, A1 é o primeiro termo, é meio. É meio sobre 1 menos R. Quem é R? R é a razão, que é meio também. Então, ó, repetir o meio aqui em cima, não dá para fazer nada com ele. 1 menos meio dá meio, meio dividido por meio é 1, a soma dá 1, tá vendo? Então, é uma outra maneira, né? Naquele primeiro slide de definições, a gente viu que para calcular a soma a gente estimou, na verdade, né? A soma dessa série, que deu 1 através de uma tabela. Aqui não, aqui agora nós mostramos matematicamente que a soma é 1. Mas por quê? Porque a gente classificou a série como ela sendo uma geométrica. E quando ela é uma série geométrica, ela tem a possibilidade de a gente usar esse artifício de verificar se ela é convergente ou divergente e também verificar se existe uma possibilidade de calcular a soma dela, que é através dessa fórmula. A1, que é igual a 1 menos F. Tá? Outro exemplo. Determine se a série é geométrica, se for convergente, determine sua soma. Olha só, a série foi dada agora por essa fórmula, olha só. Essa é a fórmula da série. N igual a 1 até o infinito, de menos 1 elevado a N. Então, olha só. Aqui, ó, eu defini alguns termos da minha série, só para mim poder entender. Então, ó, aqui foi, ó, N valendo 1, N valendo 2, N valendo 3, N valendo 4. Lembrando que a base é um número negativo. Número negativo elevado a expoente ímpar é negativo. Número negativo elevado a expoente par é positivo. Então, repara que essa série ela vai ficar ficando assim, ó, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, de acordo com o meu expoente. Né? Se ele for par, vai dar positivo. Se ele for ímpar, vai dar negativo. Mas é uma série geométrica? Parece que é, ó. Porque se eu for calcular a razão, A2 dividido por A1, vai ficar 1 dividido por menos 1. 1 dividido por menos 1, mais com menos dá menos, então a razão deu menos 1. Se eu pegar o A4 dividido por A3, aqui só está 3, mas aqui tem que corrigir depois, aqui é A4, tá? É A3, desculpa. Coloquei 3 aqui. Então, é A4 dividido por A3. Quem é A4? A4 é 1, quem é A3? Menos 1. 1 dividido por menos 1, menos 1. Então, repara que a razão é menos 1. Então, é uma série geométrica. Só que tem um porém. O módulo dessa razão
é menor ou igual a 1. E todas as vezes que o módulo, né, da razão, né, tiver um módulo menor ou igual a 1, a série diverge. Se ela diverge, não tem como a gente calcular a soma. Pronto, parou por aqui. Acabou, tá? Não tem como fazer mais nada. Essa é a ideia. Então, é uma série que parece que não é geométrica, mas na hora que você observa o que está acontecendo com os termos, né, você verifica que ela é, sim, uma série geométrica. Mais um exemplo de série geométrica. Olha essa série geométrica aqui, ó. 5 menos 10 terços mais 20 sobre 9 menos 40 sobre 27. Aqui o exercício está assim, ó, encontre a soma da série geométrica. Já falou que ela é geométrica. Só tem que determinar a razão. Aqui a ideia, então, é determinar a razão. Ó. O primeiro termo, A1, é 5. A razão é menos 2 terços. Vou deixar como exercício para vocês aí verificar que a razão dessa série é menos 2 terços. Mas como que eu faço, professor? Faz o seguinte, pega 10 sobre 3, né, menos 10 sobre 3 e divide por 5. Depois você pega 20 sobre 9 e divide por menos 10 sobre 3. Tem que dar o mesmo valor, tem que dar menos 2 sobre 3, tá? Então, nós vamos ver que o módulo dessa minha razão, né, vai dar 2 terços. E 2 terços é um número menor do que 1. Se for menor do que 1, então a série converge. Aí a soma é dada pelaquela formulazinha, né? A1 é igual a 1 menos R. Quem é A1? A1 é o primeiro termo. O primeiro termo é 5. Tá aqui, ó. Menos 1, menos do sinal da fórmula e menos 2 terços, porque a razão deu menos 2 terços. Uma coisa que a galera erra muito é trazer para cá em módulo, mas para cá o R não é em módulo, tá? Você vem ele com sinal negativo. Então, menos com menos aqui vai dar mais. Na hora que você tirar um MMC aqui, vai dar 5 terços. Vai ficar 5 dividido por 5 terços. E aí você vai copiar o primeiro e multiplicar por inverso do segundo, porque aqui você tem uma divisão, a soma vai dar 3. A soma dessa série aqui, ó, 5 menos 10 sobre 3, mais 20 sobre 9, menos 40 sobre 27, é nada mais, nada menos do que 3. Ela tende a 3. Quanto mais termo você vai colocando ali nessa soma, mais próximo de 3 ela vai ficando. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Essa parte de série geométrica é tranquilo, né? Aqui, ó. Aqui, né, eu coloquei um exemplo no gráfico para a gente poder entender como que fica, né, cada termo desse. Então, o primeiro termo é 5, aí o segundo termo já está aqui embaixo. Repara que os pontinhos, né, rosa, eles vão tendendo para um determinado valor, olha, que é o 3, né? Então, quanto mais termo você coloca, mais próximo do 3 eles ficam, tá? Repara também na tabela que para um termo a soma é 5, para 2 termos a soma é 1,6, depois para 3 termos a soma é 3,8, ela vai subindo, tá vendo? Tem hora que ela é mais do que 3, tem hora que ela é menos do que 3. Tem hora que ela é mais do que 3, que é menos do que 3. Mas ela sempre é para cima de 3. Quanto mais números eu colocar para N, para soma, mais próximo de 3 ela vai ficando, tá? Essa é a ideia. Aqui, ó, agora, eu coloquei um exemplo aqui interessante. Eu nem coloquei exercício desse na lista, mas eu deveria depois até colocar, né? Mas são exercícios interessantes, porque, olha só, aqui eu tenho uma dízima periódica, que é 0,44444. Eu posso transformar essa dízima numa soma de... Como é que eu falo? Uma série, podemos dizer assim, tá? Então, olha só, 0,44444, que é uma dízima periódica, eu posso escrever como sendo 0,4 mais 0,04 mais 0,004 mais 0,00004. Na hora que eu somar isso todo mundo aqui, eu volto para essa dízima inicial. E isso pode ser escrito como como esses números decimais podem ser escritos como frações, né? Olha só, podem ser escritos como frações. Então, 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos. 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100. 0,004 é a mesma coisa que 4 sobre 1000. E por aí vai. Então, eu consigo escrever isso em forma de um somatório, né, de infinitos termos.
E o mais interessante é que isso aqui nada mais é do que uma série geométrica. Vou deixar também como exercício aí para vocês calcularem o quê? A razão. É só pegar 10 sobre 100 e dividir por 10, pegar 4 sobre 100 e dividir por 4 sobre 10. Depois você pega 4 sobre 1000 e divide por 4 sobre 100. Vai achar um décimo. Então, a razão vai dar um décimo. Um décimo é menor do que 1. Se for menor do que 1, o que acontece? Eu consigo calcular a soma. Como que eu calculo a soma disso? Primeiro termo, que é 4 sobre 10. 1 menos 1 sobre 1 sobre menos a razão é um décimo. 1 menos um décimo, né? Vai dar 9 décimos, então vai ficar 4 décimos dividido por 9 décimos, copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 4 nonos. E na hora que você pegar a sua calculadora aí e dividir 4 por 9, você vai achar de novo 0,44444. É uma outra maneira de você poder escrever a dízima periódica em forma de fração, tá? Só uma curiosidade aí, que alguns livros e alguns exercícios, eles utilizam uma série, né, para poder mostrar que esse número aqui, na verdade, 0,4444, nada mais do que um número finito, né? Parece que é infinito, mas ele tem uma expressão racional para ele, que é 4 décimos, para escrever ele em forma de fração. Tá ok? Bem, pessoal, Oi. Eu perdi essa razão aí. Então, vai ser o A1 dividido por A2, o A3 Não, dividido por A2. Ao contrário. Sempre o A2, você pega o A2 e divide pelo anterior a ele, o A1. Entendeu? Ah, tá. É o primeiro menos o antecessor. Isso, é isso. Dividido por ele. Então, por exemplo, você foi lá e pegou o A5. Você vai dividir pelo A4. Aham, entendi. Entendeu? Então, na hora que você fizer 4 sobre 100, aqui, pegar 4 sobre 100, você vai dividir por 4 sobre 10. Vai dar um décimo. Tá? Agora entendi. A razão é uma coisa mais essencial da série geométrica que a gente tem. Pega ele e divide sempre. Tá? Ok. Ela não é difícil, não, mas tem que guardar essa parte aí, tá? Eu só tinha me esquecido como calculava a razão. Não, tá ótimo. No dia da prova lá, eu vou ter que, pelo menos, passar no quadro as leis, né? Para vocês, porque não dá para guardar tudo. Ok. Tá? Se tiver dúvida, pergunte. Agora, a próxima série que a gente vai ver é a série P, tá? Série P. Deixa eu baixar aqui o slide da série P. Série P também é facinho de verificar, não tem que fazer conta, tem que fazer nada. Deixa eu abrir ele aqui. Séries P. Outro tipo de série, gente, importante, ó. A gente viu série geométrica, viu lá como é que faz para poder encontrar. Agora, série P. Era chamada de série P porque a potência ali colocou-se a letra P, tá? Mas não tem uma explicação por que é P, tá? Não tem na literatura, não se fala por que é, não. Mas uma série P é uma série desse tipo aqui, ó. É um numerador, né? É uma fraçãozinha, só que o numerador sempre tem que ser 1, e no denominador tem que ser uma potência, né? Tem que ser uma potência n elevada a p, onde n é os números que a gente atribui, 1, 2, 3. Esse p é um número fixo. Igual esse exemplo aqui, ó, 1 sobre n elevado a 4. N elevado a 4 é uma série P com P igual a 4. Numa série P, a gente só precisa verificar o valor de P. Se o P, que é a potência do denominador, for maior do que 1, a série converge. Se ela for menor ou igual a 1, ela diverge. Só isso. Isso é a coisa mais simples que tem. Então, dado uma sériezinha para nós, igual essa aqui, ó. 1 sobre n elevado a 4. Repara que o P vale 4. 4 é maior que 1. Então, logo essa série acabou. Não precisa fazer mais nada. Só olhar isso. Entendido? É bem fácil. Outro exemplo. Olha só. A série, ó. 1 sobre raiz cúbica de n. Raiz cúbica de n, eu posso escrever em forma de potência, né? Ó.
Lembra lá, a raiz de x, não é x elevado a meio? Por quê? Porque o índice da raiz era 2. Agora, o índice aqui da raiz é 3. Então, é 1/3. Então, aqui, de novo, eu tenho uma série P, ó. Em cima é 1. Tem que ficar bem claro isso, hein? O denominador, o numerador, sempre tem que ser 1. O numerador tem que ser 1. O numerador não pode ser outro valor que não seja 1. E embaixo, no denominador, tem que ser uma potência de n, tá? Uma potência de n. Nesse caso, é uma potência de n, onde o expoente é 1/3. O nosso P, então, vai valer 1/3. 1/3 é menor do que 1. Se o meu P for menor do que 1, a série diverge. Pronto, acabou. Não tem que fazer mais nada. Eu desenvolvi a série aqui, né? Mas só para mostrar para vocês. Mas não precisa ter que fazer conta. A série P, o máximo que você tem que fazer é ajeitar algebricamente a minha função AN. É isso que você tem que fazer, pegar essa função e ajeitar ela, porque o resto não tem tanta necessidade, não. Tá? Aqui eu tenho um exemplo que é o seguinte, ó, para que valores de P, né, a série 1 sobre n elevado a P, ela é convergente. Né? Isso aqui é mais da teoria mesmo. Mas o que a gente tem que entender, né, nem vou entrar muito nisso daí agora, não. Tá? O que a gente tem que entender é o que está nesse quadrinho rosa. O que está nesse quadrinho rosa é o quê? É que se a série for classificada como série P, professor, o que é série P? Série P é uma série que ela é escrita como uma fração, aonde o denominador é 1, e no numerador, onde o numerador é 1, o numerador é 1, e o denominador é uma potência de base n e expoente um número qualquer, tá? Então, se o meu P for maior que 1, ela converge. Se ela for menor ou igual a 1, ela vai divergir. Só guardar isso, tá? Deixa eu ver se eu separei mais exemplos aqui. Não, são só esses mesmo, tá? Então, série P é isso. Então, ó, série geométrica e série P. Agora, vamos entender série alternada. Deixa eu abrir o outro slide aqui de série alternada. Tranquilo? Série P também muito fácil, né? Tem dúvidas não? Ou tem? Se tiver, pergunte. Beleza. Abriu mais uma aí, galera. Tá? Então, vamos lá. Séries alternadas. Outro tipo de série. Aí, quando a gente verificar, a gente viu já a série alternada, que, às vezes, a série alternada, ela pode ser uma série geométrica também, né? E também pode ser também uma série P, não sei. Só que a série alternada, né, é quando você tem os termos que eles se alternam como positivos e negativos. Às vezes são positivos, às vezes são negativos, e por aí vai, tá? A série alternada, né, o teste da convergência, ela aqui, deixa eu ver, o teste da convergência aplica para termos com termos positivos. Mas o que acontece quando temos termos que são necessariamente positivos? Sim. A gente, quando a gente vai falar de série alternada, a gente tem que entender que sempre na série alternada, na lei de formação da série alternada, vai ter sempre um número, né, negativo, que nesse caso aqui é o -1, elevado a alguma potência de n. Sempre. Isso aí já vai caracterizar que ela vai ser alternada. Então aqui, ó, -1 elevado a n-1 sobre n. Então, geralmente, na série alternada, vai ter esse númerozinho aqui. Nesse caso que foi -1, mas pode ser -3, -2, -5, -10, o que for. Sempre vai ter um termo, um número aqui, né, na base da potência, que vai fazer com que essa série alterne os valores. Tem hora que ela é positiva, ó, 1 foi positivo, o meio foi negativo. 1/3 foi positivo, um quarto foi negativo. Isso vai de acordo com o meu índice, né? O meu expoente. Se o expoente for par, é positivo, se for ímpar, é negativo, tá? Então, uma série alternada, olha só, para a série ser alternada,
ela tem que satisfazer o que a gente falou, ou seja, os termos têm que ser alternadamente positivos e negativos. Agora, para ela ser, a gente tem um teste para verificar se essa série alternada converge, tá? Aqui o teste, na verdade, né, vai verificar se ela converge. Então, são dois itens que tem que acontecer. Tem que acontecer o item 1, ou seja, o termo, o sucessor de um termo tem que ser maior do que o antecessor ele para todo n, que é esse aqui, ó. B é igual a n mais 1, né? Menor, desculpa, né? Menor ou igual a bn. E o limite, né, de bn, com n tendendo ao infinito, tem que ser igual a zero. Tem que acontecer essas duas coisas, né? O limite ser igual a zero, com n tendendo para o infinito, e o meu sucessor ser menor do que o antecessor, ou no máximo igual. Aí a gente vai falar que a série converge. Ah, e se não acontecer isso? Se não acontecer isso, ela diverge. Tem que acontecer os dois. Não pode acontecer um só. Tem que acontecer os dois. Se acontecer os dois, a gente fala que ela converge. Se acontecer somente o item 1 e o item 2 falhar, ela não converge, ela diverge. Se o item 1 já falhar de cara, não precisa fazer o item 2, não. Pronto, acabou. Tá? Exemplo. Olha só, verifique se a série, que é aquela que estava no exemplo, diverge ou converge. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer, né, vai ser o seguinte. A primeira coisa, nós vamos identificar quem é esse meu BN, que é a mesma coisa do AN. Só que aqui na minha série alternada, a gente sempre isola esse menos 1 que está aí com a minha potência e só trabalha com o resto. Ou seja, aqui, ó, menos 1, n elevado a menos 1 sobre n, né? É a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, na frente, no parênteses aqui, tiver um 1 aqui escondido, e eu escrever 1 sobre n, né? E esse menos 1 sobre n menos 1 aqui, ó, ficar fora. Então, o meu BN, ou seja, o que eu quero trabalhar, na verdade, é só 1 sobre n. Esse menos 1 elevado a n menos 1 é como se ele fosse um dispositivo para transformar essa série em alternada. É ele que faz com que o sinal alterne para mais e para menos, para mais e para menos. Então, eu isolo ele e trabalho só com os outros termos ali algebricamente. Então, por exemplo, se aqui fosse n mais 1 aqui embaixo, ficaria 1 sobre n mais 1. Aí eu tinha que tirar o menos 1, 1 menos n aqui e ficar só com 1 sobre n mais 1. Então, quer dizer que o meu bn é 1 sobre n. Ótimo, que é a mesma coisa do meu an. Então, vamos ver se ela diverge ou converge usando esse meu teoremazinho aqui da série alternada, né? Vou verificar se o meu sucessor ele vai ser menor ou igual a um termo antecessor qualquer. Como que eu faço isso? Eu pego um termo lá aleatório? Não. Eu faço isso aqui, ó. Bn mais 1 tem que ser menor ou igual, né? Faltou igual aqui, de Bn. O que é Bn mais 1? Eu venho aqui na minha lei de formação, que é 1 sobre n, e aonde tem n, eu troco por n mais 1. Então, ficou 1 sobre n mais 1 menor que 1 sobre n. O que eu faço agora? Agora eu verifico se isso aqui é verdade. Como que eu verifico se isso aqui é verdade? Olha só, analisando, né, de maneira algébrica mesmo. Ó. Pensa no n igual a 10. Se o n for 10, vai ficar 1 dividido por 11. E aqui vai ficar 1 dividido por 10. Como o denominador aqui é 11 e o denominador aqui é 10, como 11 é maior do que 10, então a fração, né, tem que ser menor. Tudo aqui, ó. Então quer dizer que esse primeiro termo aqui, 1 dividido por 11, é menor do que 1 dividido por 10. Então quer dizer que isso aqui é verdade. Beleza. Mas eu não posso afirmar que isso daqui, que essa série vai ser convergente ainda. Eu tenho que ver se o limite vai ser verdade. Então eu tenho que calcular o limite de Bn com n tendendo ao infinito, né, do limite de 1 sobre n. Agora, o meu Bn é 1 sobre n. Então, quando o meu n tender para o infinito, infinito é um número muito, muito, muito grande. 1 dividido por um número muito, 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 muito grande vai tender a zero. Então, quer dizer que esse limite aqui de 1 sobre n com n tendendo ao infinito é zero. Então, como as duas, né, condições foram satisfeitas, eu posso afirmar que essa série alternada, ela é uma série convergente. Ah, professor, se eu verificar que essa série é geométrica também, se ela for geométrica também, você conseguir mostrar para mim que ela é geométrica, né, usa o teste da série geométrica e mete bronca, também é válido,
tá? Então, não tem um método específico, a não ser que o exercício especifique, né? Dada a série geométrica, use o teorema tal para verificar se a série converge ou diverge, né? Mas se não falar isso, então você fica livre para você poder usar o que você quiser. Outro exemplo, ó. Verifique se essa série aqui, ó, menos 1 elevado a n vezes 3n, 4n menos 1. Repara que menos 1 elevado a n é o dispositivo que faz com que a série, né, fique alternada. Então, eu vou separar ele. Se eu separo ele, o que sobra? Sobra 3n sobre 4n menos 1. Esse é o meu Bn, tá? Agora, aqui, eu fui verificar, eu já fui direto no limite. Por que eu fui direto no limite? Porque o limite, às vezes, é até mais fácil de verificar se um número é maior do que o outro. Então, eu vim aqui, ó, no limite, e fiz o limite de 3n sobre 4n menos 1 com n tendendo ao infinito. Aqui eu apliquei a regra de L'Hopital. Não sei se vocês lembram disso. A regra de L'Hopital é quando você, se o n aqui tender para o infinito, vai ficar 3 vezes infinito, dividido por 4 vezes infinito menos 1, isso vai dar infinito sobre infinito. Isso é uma indefinição. Então, na matemática, isso não existe. Não tem como a gente fazer isso. Mas a gente tem como a gente dar uma melhorada nessa função para ver se a gente consegue calcular o limite. O que é a regra de L'Hopital? É derivar o numerador e o denominador em relação a n. Então, qual que é a derivada de 3n? 3. Qual que é a derivada de 4n? 4. Qual que é a derivada de menos 1? 0. Então, ficou limite de n tendendo ao infinito de 3/4. O limite de uma constante é a própria constante. 3/4 é diferente de 0. Pronto. Para aquele teste ser verdadeiro, esse limite tem que dar 0. O limite não deu 0. Logo, essa série diverge. Tá? Então, essa é a ideia. Então, não preciso nem verificar se Bn mais 1 é menor ou igual a Bn. Não preciso, porque o limite já deu diferente de 0. Tá? Nós vamos precisar lembrar uns conceitos de limite, tá, gente? Senão vai ficar meio agarrado aí, às vezes. Mas, geralmente, as funções são funções simples. Se a gente derivar o numerador e derivar o denominador, a maioria dos casos consegue sair, tá? Não tem problema nenhum. Aqui também podia dividir o numerador e o denominador tudo por n. Aí ficaria 3n dividido por n daria 3, 4n dividido por n daria 4, e 1 sobre n, na hora que você fizesse o n tendendo ao infinito ia dar 0, de novo ia dar 3/4. Então, tanto faz aí o método que vocês forem usar. Se tiver dificuldade com os limites, vocês vão me perguntando, me mandam mensagem, não tem problema nenhum. Tá certo? Tá ok, galera? Tranquilo? Como é que tá aí, essa parte aí? Vocês dormiram? Você fica meio assim, que é muita letra, mas daqui a pouco fazendo, acho que vai E é muita informação também, né? Eu acho. Sim. Né? Mas aqui, tudo isso que eu estou falando aqui, eu fiz as videoaulas bonitinhas, tá? Elas estão lá no AVA. Se vocês tiverem dúvida, pode ir lá e assistir todas de novo, com mais calma, parando, pausando, voltando, fazendo no canto do caderno, né? Porque eu acho que isso é importante, né? Tá? Sim. Ok. Vou dar uma paradinha, vou tomar uma água ali que minha boca ficou seca. É intervalo? Aí a gente volta. Agora, Tá, joia. eu não sei como que para isso daqui, deixa eu ver. Aqui, ó, parar a gravação. Se você parar a gravação será encerrada agora. Eu vou parar a gravação